Bora, Fiel, para mais informações do Corinthians para sábado contra o Palmeiras fora de casa. E será que o Timão vai ter muitos desfalques? Rodrigo Garro e Hugo Souza já são certezas, porém Memphis Depay, Andileri e Gustavo Henrique pode ser que jogue sábado. A gente vai ficar sabendo somente com mais informações amanhã mesmo e horas antes do jogo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí se você tá confiante pro jogo de sabadão contra a Porcada no Chiqueiro. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians joga contra o Palmeiras sábado. Tem vários desfalques, Souza, Decilo e Paulo do Vale. Tipo, Hugo, não sei se joga. Você tem Garro, que são dois jogadores importantíssimos para o esquema. Falam que o Angileri pode jogar, não sei, não tenho certeza, né? Se não jogar, também o Angileri. Qual a ideia? O Memphis, que está com o tornozelo inchado, qual a ideia disso, Souza? Vai colocar aqui na tela em relação ao Palmeiras, que joga sábado na Arena Barueri. São desfalques consideráveis, importantíssimos, mas assim, a gente tem falado que o Corinthians hoje tem um sistema de jogo bem definido. Eu esperava que o Corinthians passasse um sufoco maior do que foi no jogo do empate na Sul-Americana. E o Corinthians foi lá, jogou, e quando coloca o time, alguns jogadores titular, o Corinthians sobra em campo. Então o Corinthians hoje é um time que tem um sistema. Demorou o seu Ramon Dias achou. Então, são jogadores que faz falta? Fazem. Mas assim, quando você tem um sistema de jogo bem definido, essa falta você não sente tanto. Porque você troca jogadores, mas o sistema é o mesmo. Para mim, o Corinthians... Mas perdendo o Rodrigo Garro, o Hugo Souza, o Memphis... Eu acho que e o Gustavo Henrique e o Fabrício de todos aí, o que mais vai fazer falta se chama Hugo Souza. Porque o Corinthians já ganhou do Palmeiras. Sem o Rodrigo... Acho que ele não perdeu nenhuma vez pro Palmeiras, acho que o Hugo Souza. É isso. Para você, Decilo? O Donelli fez uma boa partida agora na Copa Sul-Americana também. Está adquirindo confiança, mas sem dúvida nenhuma, o Hugo Souza faz falta. Agora, não sei se o Memphis joga. Sem o Memphis, a coisa muda de figura. Hoje eu enxergo o Corinthians jogando o melhor futebol que o Palmeiras. Não tenho dúvida. O Palmeiras hoje está numa instabilidade, até emocional. Essa questão com a Ontem torcida, já mostrou isso. Já mostrou isso. Obrigado, Sonso. Desculpa aí. Já mostrou essa superioridade. O momento do Corinthians hoje é melhor que o momento do Palmeiras. Eu acho. Não vai ter o Ramon Dias, que foi expulso também, né? Vai ter Miliano. Vai ter o Filhinho. Verdadeiro. Na verdade, o treinador é Miliano. Respeito muito o Ramon Dias, mas o Miliano é o cara que sustenta tudo, que faz toda a organização. Ramon Dias tem o seu valor, mas eu não tenho dúvida que um treinador hoje, para mim, não faz falta a hora que está ali no banco de reserva. Treinador bom é o que ganha o jogo na semana. E o jogo vai ser em Barueri, e esses dias eu estava ouvindo o pessoal do Corinthians falar do gramado sintético também, lá, que não conhece o gramado, que é diferente do Allianz Parque. Também não é um igual? Componente. Não, conhece sim. Jogou ano passado lá. Não, é um jogador que deu entrevista depois do jogo, que eu não me lembro qual foi, cara. Não conhece? Acho que foi o Bidon. O Bidon, fala o seguinte, Breno Bidon, pega o carro, vai lá para Barueri, entra lá e conheça. Jogador que joga bola, meu irmão, não escolhe campo, truta. Que ele foi perguntado sobre tudo isso. bem, mas ele respondeu, tá tudo certo. Você tem 18 anos, 19 anos, tem que jogar no asfalto, irmão. Tem que jogar na rua. Jogar lá, tem que jogar e tem que ser o melhor jogador em campo. Paulo do Vale, e todos esses jogadores aqui, o que mais perde o Corinthians, que tá trauma pra mim, o cara não tem que ficar fora. Incômodo pra mim, o cara não tem que ficar fora. Agora, a lesão é diferente. E pra mim tem dois que tem lesão. Hugo Souza e o Angileri. E aí, atende endopatia patelar no joelho. Vulgo, está inflamado o joelho dele. Essa nomenclatura aí. E aí, Paulo do Vale, pai do Santiago? Agora, é impressionante o Coronado, né? Você vem falando isso nos últimos tempos. Um ano que eu falo isso. Bom, ele vai sair doutor do Corinthians, né? O Corinthians está formando um médico aí, porque ele não sai do departamento médico, é impressionante. E quase sempre que o Garro tá machucado, ele tá também, né? Que seria uma oportunidade, às vezes, dele desenvolver o futebol e fazer valer. Não sei o que acontece, né? Na hora que precisa dele, ele machuca também, né? É uma coisa muito... Pelo amor de Deus, quando você mais precisa do cara, mais ele tá machucado, mais que o titular. E aí ele não consegue jogar, porque para mim foi a pior contratação em relação ao que aconteceu. Mais que o Pedro Raul, mais que o Félix Torres, mais que o Rojas. Essa foi uma das piores contratações da história do Corinthians, esse menino que chama Igor Coronado. Pode falar mais que o Pato. Ia falar mais do Félix Torres, cara. Ele gosta... Ele é ruim, né? Ele gosta de emoção, né? Não, ele é ruim, cara. Cara, que impressionante. Pô, ele é ruim, velho.
Ele Olha, é ruim como zagueiro. Se não é o É um Hugo zagueiro Souza, péssimo. se Ele não incorporou o espírito corintiano. Qual? Aquele de emoção, sabe? Isso, tem que Corinthians, ser tem que ser emocionante. Corinthians. Cara, eu entrevistei depois do pênalti do Hugo Souza, o Corinthians campeão, essa coisa toda. Eu falei, mas, cara, a hora que você tomou o vermelho, o que passou na tua cabeça ali, cara? Eu ia ficar de folga o Você já próximo tinha, jogo. Você já tinha... Não, era a final do Paulista. Eu sei. É. Aí ele E já ele tinha... tá e realmente ele vai estar. Cara, No não. Paulista do Na ano que primeira vem. rodada do ano que Na vem. primeira rodada ele não joga. Sim. Se ele tiver aí, né? Espero que sei. não esteja. Cara, se não é o Hugo Souza, ele não continuava. A E no torcida- jogo agora, o último jogo agora, contra a equipe do Ele ia fazer um América gol de contra. Cali, o cara dá um chute pra cima, volta andando, o cara faz o gol e ele ainda dá condições O A cara do chuteira dele tem uma impedimento. bigorna. A chuteira dele tem uma bigorna. Tá de brincadeira. Em relação ao Memphis, qual a ideia desse jogador que não jogou na Sul-Americana, mas que pode jogar, Souzinha, sábado contra o Palmeiras, que ele disse também naquela charla que eles têm, né? Que campo sintético é um M. Né? Ele disse isso. E vai jogar num campo sintético. Talvez nem jogue por causa do tornozelo. Eu não tenho informação, mas eu penso assim. Eu acho que Souza, joga. monstro. Eu acho que joga. Souza. O Ferreirinha joga muito, né, Souza? Não, ele não disse que ele joga muito. Você falou. Não, ele disse que ele é bom jogador. É diferente. O que é bom jogador pra você? Bom jogador é aquele... Se ele é bom jogador, o que você é? Quando você jogou? Ah, eu era... Craque. Era craque. Então acabou. Ferreirinha é a grande salvação do São Paulo. Nem aquele câmera aqui que tem uma tatuagem do São Paulo, aquela na coxa, ele vai, como ele chama? O Saulo, que é de Independente, ele vai fazer uma tatuagem do Ferreirinha, Não vai. de costa. Não, isso aí não vai. De costa. Voltando pro Memphis, Voltando pro Corinthians. Memphis, eu acho que ele joga, acho que ele foi poupado do jogo, apesar de estar com o tornozelo inchado, como você mostrou aqui na foto, ele joga, ele só não foi pro jogo de lá. Você tá pedindo a foto, né, Souza, pros caras lá de cima, né? Os caras não precaução. entenderam ainda. Ele só não jogou por precaução, porque ele terminou o jogo todo, né? Ele não saiu depois da pancada, ele volta pro jogo e joga. Agora, para quem está também com o tornozelo do jeito que ele está, jogar no sintético é mais complicado, né? O impacto é outro, mas é um jogador que trouxe qualidade ao Corinthians, trouxe qualidade, trouxe bastante gols, é um jogador diferente. Com ele em campo, o Corinthians melhora muito, né? Essa é a realidade, né? O Corinthians cria mais oportunidades. O Yuri que diga isso, né? Com a chegada dele, o crescimento de Yuri, crescimento dos meias, o time joga melhor com ele. Então, sem ele seria um desfalque muito grande, mas eu acredito que deve estar em campo no sábado. Ele estando em campo, meu querido Decilo, maravilhoso. Pode Silo, coloca aí o Instagram do YouTube do Decilo aí, Pode Silo, arrebentando nas entrevistas. Esse ano eu vou te dar entrevista, hein? Só pra você. Mas ano pra de ninguém. canal. Mas pra ninguém. Não adianta eu pedir entrevista pro Cascão querer fazer. Ai, Neto, vai lá. Não vou. Não dou entrevista pra ninguém. Pra ninguém. É o seguinte, eu fui em qual? Não, eu fui só no Alambrado, que eu prometi pra você. Eu não vou em entrevista pra ninguém, não dou entrevista pra ninguém. Decilo, qual a ideia do Memphis jogar esse clássico tão maravilhoso que é... Aí, Serdã, quero você aqui depois do clássico, hein? Vamos conversar nós dois aqui. Eu acho que é muito importante para o time do Corinthians. Ontem o Rosinei no canal, lá no Pode Ciro, ele falou um negócio importante. A chegada do Memphis não melhorou só o time tecnicamente, porque o cara é acima da média. Melhorou também no sentido de dar uma tranquilidade para o pessoal trabalhar. Por quê? Porque ele veio com a costa larga, veio como a principal contratação, e aí deixou mais leve, ou desviou o foco todo para ele. O foco que estava no Yuri Alberto, muito criticado, o foco que estava no Ramon, muito Pra criticado. você, depois que ele deu uma... Baixada na bola, Vocês perceberam que ele deu uma baixada de bola? sumiu Alguém das... percebeu que ele deu uma baixada de bola? Sim. Que é natural? Mas ele é inteligente, ele sabe. Não, A pressão europeu, também. né? Deu uma baixada, deixou de ir aqui, deixou de ir ali. O cara começou a jogar bola, que você é monstro, Memphis. Você é monstro, você é monstro. Então, cuidado com o Batman. Cuidado com o Batman. Não seja hobby. Não seja o hobby do Batman. É porrada, é no hobby. É porrada, é no hobby. Coringa, pisa na cabeça do hobby. Vai, não seja hobby, irmão. Seja Batman. Não deixa o Batman te atrapalhar, não. Que, por sinal, você é campeão paulista.
Que, por sinal, se o Corinthians ganhou o título paulista, deve muito para você. Decilo, pode decilo. Não, então, é em cima disso. Ele acabou atraindo toda a responsabilidade. Você enterneceu, Decilo? Hein? Você enterneceu da Band? Bandeirantes. Esse terno aí deve ser do Jormir Bete, É novo? Você tá achando novo? Leão Lobo. Tá com Não, a tô cara de falando ser do sério, Leão tô Lobo. mentindo não. Que, por sinal, fica até quieto, para não dar problema. Não para mim, para vocês aí. que O aconteceu? seguinte, deixa eu ver que número que é. Olha lá. Olha lá o nome. Era do Datena, pô. Não, do José Luiz da Atena. Era do Datena. José Luiz, fica de pé. Isso é uma Vem cá. barbaridade, Isso é uma hein? barbaridade, ô Datenão. Olha. Você deixou seu terno aqui, cara. Isso é um Tem que verdadeiro levar aí. Ó, absurdo. deixa eu, peraí. Deixa eu falar. Quer que abre aqui? Terno eu aprendi que você tem que fazer assim, ó. Ah, tá. Chega numa capa de chuva. Caramba. Ô, Datenão. Aqui, ó. Olha, eu Qual quero- que é o óleo, gente? eu quero A um. imagens, eu quero Aí, ó. imagens. Quero imagens. Não é uma Eu quero imagens. barbaridade. Tá chovendo aí? Tá Olha, chovendo. Eu quero aqui, ó. imagens lá de cima do Que helicóptero. Obrigado. Do Datena, esse aí? Você é uma Pô, barbaridade. mas não dá viu, pra Pô, mas não dá pra comprar o terno pro Decílio, velho. Obrigado. Tem que pegar do Datena, velho. Obrigado pelo carinho da audiência, né? Peraí, não tem que fazer isso aqui pra você. O que, menino? que Encurtar fazer? aqui, menino? Ô, menino, senta lá. Vamos lá, então. Tem esse time aí. Vamos lá, coloca aí pra mim, em relação ao Palmeiras que jogou ontem, qual a ideia do time que jogou ontem e do time que enfrenta o Corinthians sábado na Arena Barueri? Provavelmente. Que é da Leila, né? É dela. 35 anos, né? Isso, provavelmente ele deve vir com força máxima. Ele não ganhou ainda, isso é muito chato, conhecendo bem o Abel. O Abel está com o Corinthians engasgado, vai querer entrar com o time, independente se quem jogou o jogo todo ontem ou não, ele vai com o que tem de força máxima, porque é um clássico, né? Ele sabe que uma derrota de novo para o Corinthians vai trazer mais pressão. Acontece nada pra ele, Souza. Acontece pressão. Pra ele, não. Não acontece. Ontem ele falou que foi o que mais atingiu psicologicamente ele como treinador. Tudo né? bem, ele vai ficar sentido. Você tem razão. Mas não vai acontecer nada com o treinador. Porque ele tem crédito, e muito crédito, e nem vai acontecer nada com o Emiliano e com o Ramon Dias. Diferentemente se o Corinthians perdesse para o Palmeiras na final. Nem Emiliano, nem Ramon Dias continuaria no Corinthians. Há uma diferença. Mas para um time que está jogando mal, uma derrota num clássico, aí Perdeu o título. pesa bastante. Em 2 jogos perdeu o Exatamente. título. O brasileiro são 38 rodadas. Ele conseguiu, na Arena Barueri, ano passado, empatar com o Corinthians Um a menos. com 2 a menos. Dois o a zagueiro menos. foi pro gol. Foi porque Foi o o Gustavo mão de Henrique. largatixa lá, quando joga com o Corinthians, ele pipoca. É, o que é o Everton. Tomou o gol lá do Rodrigo Souza. Todos os gols que ele tomou contra o Palmeiras, todos foram frango. Todos. Todos foram frango. Todos ele falhou. Diga-se de passagem. É o seguinte, qual a ideia em relação ao Corinthians, se tiver o time, hein? Hugo, Mateuzinho. Félix... Não, Félix Torres não, cara, meu Deus do céu. André Félix Ramalho. Torres e o André Ramalho e vai jogar o Angeleri. Se não jogar, Matheus Bidu. Aí você tem Ranielli, que para mim é um dos melhores jogadores do Corinthians, Martins. José Martínez, aí você tem o Carrilho, Carrilho joga demais, cara. Tá louco. Romero, Memphis Yuri. e o Roberto. Qual a ideia desse time para enfrentar o Palmeiras, que precisa, de uma certa maneira, voltar a jogar bem? Porque qual foi a última partida que o Palmeiras jogou bem? Você lembra, Paulo do Vale? Nossa, Não lembra? Fala. não lembro. Lembra? Não Você lembra? Paulista, São Bernardo. São Bernardo. 3-0. Verdade. 2 gols do Estevão e 1 do Flávio Lopes. A última vez que o Palmeiras jogou bem, nadou, passeou, arrebentou, foi contra o São Bernardo. Quem foi campeão? O Corinthians. Mas o que não quer dizer nada. Nesse jogo do Corinthians, se o Corinthians jogar com esse time titular, há um problema para o Palmeiras ou não para você, Souza? Opa, com certeza. O Corinthians hoje, sem sombra de dúvida, joga melhor do que o Palmeiras. Isso aí é só você ver o Campeonato Paulista, ver quem foi campeão e ver o retrospecto do próprio Ramon. O Ramon não perdeu ainda para o Abel, isso incomoda o Abel. O Abel mesmo falou na sua entrevista. Agora, uma derrota traz uma pressão muito grande para o lado do Palmeiras. Independente se ele tem crédito ou não, vai trazer uma pressão enorme, porque o torcedor não... O torcedor cobra. A gente já viu ontem o torcedor vaiando. Não, o Palmeiras já vem sendo vaiado há um bom tempo, certo, gente? Há um bom tempo. É só você ver o Serdã.
que é o presidente da Mancha, que vai ter 30 anos agora a Mancha. Parabéns aí, Serdã. Eu acompanho o Serdã no Instagram dele. Ó, não teve, nos últimos 10 jogos, um jogo que não tenha sido cobrado pelo presidente da Mancha e que não tenha sido cobrado pela torcida. Por quê, Decilo? Porque não está jogando bem. Os resultados até vêm acontecendo. Mas desculpa, mas o Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, também não jogou bem e ganhava. Sim. Lembra quando a gente falava aqui? Cara, eles não jogam bem, mas eles ganham de 1-0. Não, Pô, tá 1-0 pro adversário. Eles empatam o jogo. Não, e os gols Mas nos acabou acréscimos? isso. E os gols nos acréscimos? Isso, acabou Então, isso. o que tem sustentado ainda é isso. Mas por que isso, você acha? Porque mudaram alguns jogadores, né? Tá. Teve bastante mudança de jogador. Tem o desgaste natural do tempo. O tempo é implacável, não é? É muito tempo do Abel. E aquele discurso, uma hora, eu acho que o grupo já não começa a ouvir mais com aquela atenção, sabe? Aquela motivação, a cabeça fria, o coração quente, aquele agora, jeitão dele. Agora tá tudo frio. Chega uma hora, cara, que você precisa de algo mais para convencer os caras. Paulo do Vale, E eu acho que ele não está conseguindo. qual que é a sua ideia? Hoje existe uma ruptura, né, entre a torcida do Palmeiras. Antes existia só com a diretoria e não com o time. Hoje existe talvez Os dois. com as duas frentes, né? Verdade. Então, assim, o torcedor que vaiava a Leila não vaiava o time. Hoje o torcedor também vai o time porque ele está muito ancorado ali ao desempenho, né? Ontem a reação do Richard Rios, que é uma reação ignorante ali na hora, né? Ainda mais sendo ele o autor do gol da vitória e a gente falar de uma reação do jogador que manda a própria torcida calar a boca, mas reflete o momento entre Palmeiras e torcida. Instável, completamente instável. Tanto que o peso de você ter um clássico em Barueri hoje não é tão grande. Não. Eu vou dizer o que eu penso. E eu faço muitos jogos do Palmeiras. Né? Rafael Veiga, não é o mesmo. Marcos Rocha, não é o mesmo. Gustavo Gomes, não é o mesmo. O Everton, não é o mesmo. Piquerez, não é o mesmo. Aí eu contrato Felipe Anderson, não joga nada. Vitor Roque, não fez um gol. Facundo Torres, não faz gol. Vou dar um exemplo. Quando o Rony era reserva, ele entrava e fazia gol. Aí, isso é fato. Não é só o que eu penso, isso é fato. Aí, você tem o jogador que foi contratado que por 150 milhões não joga, que é o Paulinho. Certo? E tem um grande erro aí. O esquema tático dele, quando ele se desespera, o Abel, que é isso que o Corinthians faz com ele. Sabe o que o Corinthians faz com o Abel, com o Palmeiras? Eu fico quietinho, eu sou o time pequeno, né? Não que o Corinthians seja pequeno, porque o Corinthians é muito maior do que o Palmeiras, 10 vezes mais, só vê o número de torcedor, só vê o número de pessoas que vão no estádio, só vê quem é campeão do mundo. 2 títulos mundial o Corinthians tem, Palmeiras não tem nenhum. Aí, o que o Corinthians fez com o Emiliano? Vamos ficar quietinho, deixa eles vir. A hora que a gente fizer um gol com o Tuca, aí a gente dá o bote e voltamos de novo. O que acontece com o Palmeiras? Ele muda tudo. Ele faz uma salada de fruta, não tem mais o esquema, não tem mais o foco. Tudo aquilo que tinha com o Rony, que tinha com Zé Rafael. Até o Dudu. O Dudu. Esse foco era dos jogadores, que entendiam o que o cara queria. Hoje, ele não consegue dar foco para Facundo. Vamos lá. Quantos jogos o Facundo esse perna aí, esse jogadorzinho, o que ele fez no Palmeiras? Emiliano Dias, quanto que ele representa? Vitor Roque, o que ele fez? Felipe Anderson, o que ele fez? É muita mudança, né, Neto? Não, mas os caras também não jogaram. É mudança. Tá aí, ó. O problema todo... 0 gols, 0 assistência, 7 jogos. 500 minutos, 8 finalizações. Mas ele teve 2 grandes... Ele teve um pênalti que ele sofreu lá contra o São Paulo. Não foi pênalti, foi um absurdo. Tô brincando, pô. O problema todo é que, assim, o Abel achou e passou para a imprensa e para a torcida... Desculpa, Souza. Estava na minha cabeça aqui. Todos os jogadores que eu falei, o Rony que ele colocou de centroavante, o Zé Rafael que ele colocou de primeiro volante, o Rafael Veiga que ele veio por dentro, o Flávio Lopes do Paulista que fez gol pra caramba, o Marcos Rocha que jogava pra caramba, o Gustavo Gomes que fazia gol pra caramba. O Gustavo Gomes caiu Não, muito. mas todos esses jogadores jogaram com ele. Quando ele deixou esses jogadores e os outros que vieram, os outros
que não consegue jogar. E ele não consegue tirar dos outros. E o problema todo é que a entrevista dele, quando ganha uma e quando perde é outra. Quando ganha, ele não fala nada do time. Aí quando perde, ele fala bem assim, não, a gente está fazendo uma reformulação. Por que não falou antes? Porque o problema que parecia antes, que ele passava pra gente aqui, era que era o centroavante. Eu nem sei se esse rapaz Que todo mundo vai fazer falava? tantos gols. Falta o 9. Falta o 9. O 9 chegou, o problema continua ainda. Isso. Falta o atacante aí. Já chegou. O Paulinho. E o problema continua ainda. O problema é que a criação do Palmeiras hoje, você viu o Palmeiras jogando, com todo o respeito que eu tenho o Abel e o time do Palmeiras, é horrível. Você quebra a bola pra frente ou a bola no Estevo. Só tem essa jogada. Vamos lá, então. Então é isso aí, fiel. Informações e resenha do Neto aí, sempre muito louco no programa, né? Corinthians aí que pode ter, mano, desfalques aí que vai fazer falta. Com certeza, Rodrigo Garro, Hugo Souza. É certeza, então. Vai ter que ir de Matheus Onelli no meio pra armar. A gente não sabe Coronado, como o Neto falou, sempre quando a gente precisa do cara, o cara nunca tá à disposição, sempre tá machucado, sempre tem uma dorzinha. Então não dá pra contar com esse tipo de jogador que ganha uma bala no Corinthians. Então provavelmente o Ramon Dias vai mudar o esquema tático quando o cara não vai ter Garro nem Coronado pra armar ali. Então ele vai entrar com o Romero de ponta direita, certeza, e o Roberto. E se o Memphis tiver condições, na esquerda vindo pra dentro. Só que não gosta da formação com o Memphis Depay na esquerda vindo pra dentro, e nem do Romero na ponta. O Romero não fez absolutamente nada contra o América de Cali, cara. O Romero foi um nada dentro de campo. Você não viu falar o nome do Romero. Então, cara, ridículo. Thales Magno também precisa voltar a melhorar, que tá muito fraco o Thales Magno. Não acerta uma jogada, não acerta um drible. Não é o mesmo do início do ano que a gente viu aí fazendo um gol, driblando. Cara, é complicado, mas Coringão tem condições de chegar na Ivan Barueri e vencer esses caras lá. Até porque vai estar vazio o estádio. Os caras já estão virando nossos fregueses aí nos últimos jogos. Então, vamos ver. Espero que pelo menos o Andileri joga pra colocar o Estevão no bolso de novo, hein? Que achado foi esse lateral direito, cara. Mano, joga demais. Matheus Bidu, banco. E, mano, quer passar quando? Se o Andileri não tiver condições de jogar, o Hugo vai ser titular na lateral esquerda. Anotem o que eu tô falando. Ele não vai colocar o Matheus Bidu, que também tá jogando nada também, errou tudo no último jogo. Mas o Hugo não dá, cara. É pior, cara, não joga nem time da Série C esse Hugo aí. Mas deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do vídeo, comenta o que você acha dessas possíveis desfalques do Corinthians pra sábado. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.